Em uma tese, teríamos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Brasil representando o Sudoeste. Do outro lado, Rússia, Alemanha, China, Japão e Índia, sendo o Nordeste. Esse confronto seria nuclear e duraria pouco. Do contrário, exterminaria a raça humana. Analisando Apocalipse, quando os 4 primeiros selos são abertos, nós vemos 4 cavaleiros e seus cavalos. Ali narra que será destruída 1/4 da humanidade. Considerando que 1 bilhão seria arrebatado e, restando 6, 1/4 de 6 bilhões é 1 bilhão e meio, sobrando assim 4 bilhões e meio. Aí teríamos uma pausa, onde seria feito o acordo de 7 anos de paz. No início do segundo período de 3 anos e meio, estouraria a 4ª Guerra Mundial. Essa teria os mesmos países alinhados em seus supostos lugar, e esta guerra seria a continuidade da anterior, assim como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vamos analisar agora em Apocalipse quando é tocada a 6ª trombeta. Ali descreve 4 anjos presos ao rio Eufrates, e eles são soltos e levam o mundo a uma guerra, a um conflito. A narrativa é que desta vez é destruída 1/3 parte da Terra e da humanidade. Considerando que havia sobrado 4 bilhões e meio, 1/3 de 4 bilhões e meio é mais 1 bilhão e meio, sobrando assim 3 bilhões da humanidade. Estes 3 bilhões seriam destruídos pelo próprio Cristo no fim dos 7 anos, com a batalha do Armagedon no Vale do Megido, onde Cristo pelejará e destruirá todo o exército que se levantar contra Deus, liderado por Satanás. Voltando um pouco atrás, analisando a suposta 4ª, quando vemos em Daniel a descrição dos 4 animais que saem do Mar Grande, o 4º animal tem 7 cabeças e 10 chifres, e é relativo ao animal que é apresentado nos fins dos tempos, em Apocalipse 13. A besta que emerge das águas e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Especificamente, em Daniel, quando ele cita esse animal, ele diz que quando olhava para as 10 pontas, ou seja, os 10 chifres, viu surgir uma ponta pequena, e essa ponta pequena blasfemava contra Deus. E diz Daniel que viu que essa ponta derrubava 3 outras pontas. Supõe-se que na 4ª Guerra Mundial, 3 nações serão abatidas e serão tiradas do contexto mundial. Considerando o quadro geográfico mundial, que no passado o Novo Mundo não existia, leva-se a hipótese de que essas 3 nações poderiam ser os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil, tirando assim o Novo Mundo do quadro, e voltaríamos a um quadro bem mais próximo do que foi o Império Romano. Estados Unidos, Inglaterra, fora do contexto? Sim, por que não? Na segunda parte do acordo de 7 anos de paz, ou seja, na Grande Tribulação, com o início da segunda parte dos 7 anos, 10 nações assumirão o controle do mundo e terão um só pensamento: entregar todo o poder à besta. Esta, já atuando dentro do novo templo judaico, junto com o falso profeta, quebrará o pacto de paz e profanará o Santo do Santo e perseguirá os judeus. Com essa atitude do anticristo, nações ocidentais, como os Estados Unidos,
e a Inglaterra logo virão em socorro dos judeus. Esse será o início da Quarta Guerra Mundial. Como já dissemos antes, a Quarta Guerra será a continuação da Terceira. Só que, dessa vez, não terminará com um suposto equilíbrio de força. Ou seja, o lado oriental levará vantagens, abaterá 3 nações. Como dito há pouco, essas nações supostamente serão os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil. Com isto, ponhará um fim à guerra. A partir daí, percebemos um desentendimento entre as nações alinhadas, criando assim 3 linhas distintas. Ou seriam os reinos do Oriente, o reino do Norte e o reino do Anticristo, que a essa altura estaria limitado a 3 nações apenas: Alemanha, França e Itália. Segundo a narrativa do confronto Norte-Sul, no capítulo 11 de Daniel, diz: rumores de guerras no Oriente e no Norte faz com que o Anticristo concentre os seus objetivos no Oriente Médio, especificamente na Terra Formosa, que é correspondente ao Estado de Israel. Nesse período, ele perseguirá os judeus e cristãos da época e profanará o Santo do Santo, lugar principal do templo. Nesse período, iniciará o verdadeiro holocausto judeu. Deus não faz nada que antes não tenha avisado por intermédio de seus profetas. A Segunda Guerra Mundial, iniciada pela Alemanha, liderada por Adolf Hitler, tinha esse como objetivo: resgatar territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial e ampliar novos territórios, como a Polônia e possivelmente a Rússia. O regime nazista, implacável, tinha como objetivo pregar a superioridade da raça ariana e a inferioridade dos outros povos. Adolf Hitler tinha um ódio terrível contra os judeus, levando-o a uma perseguição e ao extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus. O número não é o que mais impressiona, mas sim a forma cruel e desumana de como eles lidavam com os judeus, nos campos de concentrações e em laboratório, usando-os como cobaias humanas. Esse período foi ruim, mas isso foi apenas uma pequena amostra do que o Anticristo fará com os judeus no período da Grande Tribulação. Infelizmente, o Holocausto ainda não aconteceu. Após o arrebatamento e o fim da Terceira Guerra Mundial, o Anticristo firmará um acordo de 7 anos de paz e assumirá o controle político e religioso do mundo. De que forma isto será feito? Como secretário-geral das Nações Unidas, conduzirá o destino da humanidade, utilizando o Vaticano como sede do seu governo e o falso profeta como seu primeiro-ministro. Ele ditará as leis. A Terceira Guerra deixará grandes destruições no mundo. Uma delas provavelmente será a Mesquita de Omã em Jerusalém, o que possibilitará a construção do novo templo dos judeus. Este levará 3 anos e meio para ser construído. No início do segundo período dos 7 anos, a Santa Sé será transferida para Jerusalém, provavelmente para o lugar do templo dos judeus. Período em que profanará o Santo do Santo e iniciará uma grande perseguição contra os judeus,
que será bem maior que a desencadeada por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Este sim será o verdadeiro Holocausto. Nesse período que compreenderá a segunda parte dos 7 anos e é chamado de a Grande Tribulação, ocorrerá grandes e numerosos eventos, como, porém, o retorno de 2 profetas, definido por alguns teólogos como Elias e Enoque, e por outros como Elias e Moisés. Creio eu que será Elias e Moisés. Quando é descrito o que eles fazem, diz que fará com que caia fogo do céu e que não chova por 3 anos e meio. Pense bem, quem fez cair fogo do céu? E quem fez com que não chovesse por 3 anos e meio? Não foi Elias? Diz mais: transformará água em sangue e trará pragas à terra. Ora, não foi Moisés quem transformou a água em sangue e quem trouxe pragas ao Egito? Dizem que Moisés morreu. Ora, o que Moisés estava fazendo no Monte da Transfiguração, junto com Elias e diante de Jesus e Pedro? Bem, próximo ao término dos 7 anos, Deus destruirá a Grande Babilônia. Ora, quem é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é Roma, tanto como capital do antigo Império Romano, como sede da Igreja Romana, mantendo um fio de sua existência até hoje. E ressurgirá como o novo Império Romano. Esta é a cabeça da besta que, como golpeada de morte, reviveu. A Bíblia diz que a grande cidade será destruída em um só dia. Voltando à perseguição dos judeus, eles se refugiarão nos montes dos amoreus, de Amon e Edom, hoje a Cisjordânia. Nos últimos dias, por causa do grande sofrimento e da grande agonia que virá sobre eles acordarão para a realidade e verão que aqueles a quem eles transpassaram há 2000 anos atrás era o Cristo verdadeiro, e se converterão a Cristo. A Bíblia diz que em um só dia uma nação se converterá. Nesse dia Israel clamará por socorro, e Jesus virá dos céus e destruirá o anticristo e o seu reino.